Bem, uma vez mais, muito boa tarde. Eu hoje vou dar aqui seguimento a um vídeo que fiz da primeira vez sobre o conceito estratégico do Irão. O vídeo não é bem, ou pelo menos não. O conceito não está completamente exposto na internet. Estão algumas partes, estão algumas características daquilo que é o conceito estratégico do Irão, abordado por terceiros, mas nós, como é óbvio, por esses escritos podemos claramente chegar àquilo que é o conceito estratégico do Irão. Eles já vêm comentados, já vêm tratados e, portanto, mas torna-se perfeitamente discernível as traves mestres do conceito estratégico do Irão. Eu, no outro vídeo que fiz, abordei unicamente pela perspectiva das chamadas milícias do Irão, que no fundo estão tanto na Síria, no Iraque, um pouco para conter a ameaça dos Estados Unidos e para. Tinha também outros propósitos, combater o ISIS, mas fundamentalmente depois acabam por fazer ataques aos Estados Unidos, aos interesses dos Estados Unidos. O Irão tinha visto, ou pelo menos parece ter o conceito forward defense no seu conceito estratégico, nomeadamente conter a ameaça então fora das suas fronteiras. Mas relativamente, eu no outro vídeo tinha abordado um pouco pela questão da descredibilização, muitas vezes, que o Irão faz dos governos dos países vizinhos, não é? Ao fazer ataques uh, tanto no Paquistão, no Baluchistão, como no Iraque, na parte curda, supostamente refugiando-se então no argumento que estariam aí elementos da Mossad que simplesmente prestam apoio tanto no Baluchistão como no chamado Kurdistão iraquiano, prestariam então ajuda, apoio estratégico de inteligência a estes movimentos separatistas. É sabido que os curdos estão tanto no Irão como no Iraque, na Síria e também na Turquia, e têm, ou pelo menos tiveram a pretensão no passado de formar um Estado independente que envolva aqui a fronteira destes países. Os mais condescendentes é o Iraque e a Síria, porque têm um projeto de autonomia, não de independência dessa parte curda, mas têm um projeto de autonomia de região autónoma. O Kurdistão iraquiano fez um referendo no Iraque, um referendo que não foi considerado legal, nem os Estados Unidos apoiou, nem deu apoio a esse referendo. Acabou por não ter efeito prático nenhum. Mas pronto, relativamente, o Irão, eu abordei isto no outro vídeo, o Irão ao fazer estes ataques, não só descredibiliza esses governos, torna-os mais fracos aos olhos da opinião pública, mesmo que na Síria os Al-Quds estejam com a autorização do presidente sírio, estão lá com a autorização. No Iraque não estão. O Kataib e Hezbollah não está com a autorização do governo, mas estes ataques são claramente enfraquecem a imagem destes governos, e tanto no Paquistão a mesma coisa. Portanto, eu na altura abordei pela perspectiva de como o Irão consegue enfraquecer aos olhos da opinião pública os governos dos seus próprios desses países. E, portanto, resolvia aquilo tudo com uma espécie de sorriso no rosto, porque, no fundo, estavam a atacar interesses do Mossad, que estava a apoiar movimentos separatistas e movimentos independentistas. E, portanto, era assim que o Irão joga com os seus vizinhos, praticamente querendo-se assim desculpar daquilo que fez, ou atenuar o efeito daquilo que fez. Eu, na altura, nesse vídeo, falei que, como é óbvio, nós aqui no Ocidente pensamos de uma maneira diferente. A realidade política nestes países, tanto na Síria, no Iraque, no Paquistão, são países profundamente islâmicos. Não é? Para quem, se calhar, a questão islâmica vem à frente da questão patriota, não é?
eles são mais, muitas vezes, não vou dizer que é toda a população, mas uma grande parte da população sente mais o Islão do que propriamente o patriotismo dentro do seu próprio país. E, portanto, estes ataques do Irão são atenuados dessa forma. Enquanto se calhar aqui em Portugal a coisa seria de uma maneira completamente diferente, não é? Eu na altura dei o exemplo, se a Espanha atirasse um míssil para Portugal para, para aniquilar ali uns separatistas da Catalunha, eu, como é óbvio, eu nunca seria mais a mesma pessoa até o final da minha vida, porque sentir-me humilhado e olharia para os governos do meu país como pessoas fracas que se deixam humilhar. E portanto, mas isto aqui nestes países árabes e países islâmicos, isto já funciona de uma maneira diferente, não é? O pendor da religião, a força da religião muitas vezes se sobrepõe-se a um próprio sentimento patriótico relativamente ao seu próprio país. Embora com as elites políticas as coisas sejam diferentes, não é? As elites políticas, por norma, já funcionam um pouco de maneira diferente. Já são também mais patriotas, embora tenham esse patriotismo, não esteja na primeira linha do seu discurso, pelo menos nos do Golfo não está, mas são elites que sentem provavelmente maior esta humilhação do Irão e se indignem com a violação da sua soberania que o Irão fez, tanto no Paquistão quanto no Iraque. Agora, há uma coisa que eu não referi na altura e deixei para agora, que é o caso de o Irão ter tido praticamente o apoio da China e da Rússia naquilo que foi o atenuar das relações entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e o próprio Irão, não é? E isto ajudou a diminuir muito a ameaça, porque é sabido que os Estados Unidos têm presença no Kuwait, têm presença no Iraque, têm presença no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, e o Oman já não sei, mas também provavelmente deve ter, e portanto, os Estados Unidos estava ali a cercar o Irão por várias partes. E praticamente esta diplomacia chinesa e russa, que no fundo acaba por juntar o Irão, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita nos BRICS, acaba um pouco por atenuar essa ameaça, não é? Nem o Irão, nem os Estados Unidos, nem Israel, muito provavelmente vão atacar o Irão pelos Emirados Árabes Unidos, pela Arábia Saudita. Não o irão fazer, certamente, porque essa diplomacia atenuou um pouco esta conflitualidade latente que existiam entre estes dois países e o Irão. E muito menos vão atacar do Qatar, porque o Qatar sempre foi aquele país que esteve mais próximo do Irão. E muitas vezes a Arábia Saudita questionou essa amizade e questionou essa proximidade. Agora, relativamente e realmente a diplomacia russa e chinesa, principalmente a chinesa, que se empenhou bastante, conseguiu diminuir esta ameaça para o Irão, não é? Portanto, provavelmente dos países do Golfo Pérsico, não virá nenhuma ameaça ao Irão no futuro, ou pelo menos os ataques dos Estados Unidos ou de Israel alguma vez partirão, muito provavelmente partirão dali. E, portanto, em parte, este forward defense, não é? Este de colocar as suas milícias em países lá fora para conter a ameaça, para que, ou pelo menos procurar combater a ameaça lá fora antes que ela chegue ao Irão. Em parte no Iraque e na Síria faz sentido. Faz sentido porquê? Porque os Estados Unidos está nestes países contra a autorização do próprio governo do Iraque e do próprio governo da Síria, não é? Eu recordo que o governo iraquiano já pediu aos Estados Unidos para sair e os Estados Unidos não saem. E o Parlamento iraquiano, vi no outro dia num jornal, aprovou uma resolução que pede aos Estados Unidos para sair. E os Estados Unidos não saem do Iraque. Os Estados Unidos está neste momento no Iraque contra a opinião do próprio governo e contra a opinião do próprio Parlamento. E está na Síria, como é óbvio, também sem o consentimento do Presidente e do Parlamento. E, portanto, os Estados Unidos, e muito provavelmente Israel, que também anda para lá, provavelmente anda para lá por dentro, também disfarçado, andam ali na zona do Kurdistão sírio, no Kurdistão iraquiano,
e movem-se por ali. E, portanto, da Turquia também, muito provavelmente os Estados Unidos nunca lançarão um ataque dali. E, portanto, esta coisa de ter as milícias, tanto no Iraque, o Kataib e Hezbollah no Iraque e o Al-Quds na Síria, no fundo acabam por ter esse papel de conter essa ameaça. Pronto, em princípio isto está bem pensado, não é? Tendo aquele revés daquela desautorização, descredibilização e tornar mais fraco ahm, as elites e os governos aos olhos da chamada da opinião pública, não é? Da opinião pública e do povo do Iraque e do povo da Síria. Mas depois, em termos teóricos, parece bem elaborado porque realmente a ameaça pode vir ali. Se um dia acontecer qualquer coisa ao Irão, ou vai acontecer um porta-aviões americano chega-se ali ao pé do Golfo do Oman ou do Mar Arábico portanto, começa a fazer os ataques dali, ou então é mesmo feito do Iraque ou eventualmente da Síria. Porque realmente tanto o Iraque como na Síria praticamente não controlam o seu espaço aéreo. Ele é violado sistematicamente. E, portanto, em termos teóricos, isto está bem pensado. Realmente, o Irão beneficiou dessa ajuda diplomática da Rússia e da China, nomeadamente, e até entrando para o BRICS, juntamente com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, realmente diminuiu muito a ameaça, mas os outros países do Golfo, tanto Kuwait, como Qatar, como Oman, também não estou a ver a darem autorização para que se faça um ataque dali. Entende? E, portanto, em parte, essa ameaça está contida. Aquela mais fraca, que é o Iraque e a Síria, o Irão conta com essas milícias para ir dificultando a vida aos Estados Unidos e à presença dos Estados Unidos ali. Em princípio, teoricamente isto está bem elaborado, embora eu depois seja crítico, porque acho que é péssimo. Não é esta coisa de desautorizar os governos e de fazer ataques violando a soberania do Paquistão e do Iraque. Isto é péssimo. Depois, existe aqui realmente aqui esta parte aqui na Arménia, não é? Este corredor aqui que liga a Arménia ao Irão. O Irão já fez uma ameaça ao Azerbaijão para que não tente unir estas duas partes. Não é? Esta parte aqui onde está a seta é do Azerbaijão. E aqui então o resto do território, para que não tente unir, porque o Irão nunca iria aceitar que o Azerbaijão tomasse esta parte e cortando assim o acesso do Irão à Arménia. Deixou essa ameaça já feita. É sabido que o Israel apoiou o Azerbaijão na guerra do Karabakh, prestou serviço de inteligência, vendeu drones. Eu ouvi uma vez, embora não tenha guardado essa notícia, que Israel eventualmente tem uma presença militar no Azerbaijão. Eu não sei, ouvi essa notícia, ela depois nunca mais foi confirmada ou não, ou pelo menos se, se precisarem eventualmente do Israel fazer ataques ao Irão, não sei, não sei se o Azerbaijão irá concordar com que se faça os ataques dali. É sabido que agora, quando foram os ataques recentes a Israel no setor o Azerbaijão prestou no imediato apoio a Israel e tem estado sempre do lado, ou pelo menos apoiou formalmente Israel e solidarizou-se com Israel quando foi alvo destes ataques do Hamas. Portanto, as relações são estreitas, envolvem componentes militares, envolve venda de armamentos e, portanto, eu não sei se eventualmente num suposto ataque ao Irão, Israel fosse concedido a Israel fazer os seus ataques ali de dentro do Azerbaijão. Não sei se isso era possível. No entanto, o Irão já deixou essa ameaça ao Azerbaijão. Agora vamos ver se. Mas em princípio a ameaça ao Irão está contida. Portanto, qual poderia ser a alternativa? É os Estados Unidos levar os seus porta-aviões e a partir dos porta-aviões fazer ataques ao Irão. Mas, ao que parece, também não é essa a intenção dos Estados Unidos, porque o Irão hoje tem um conjunto de mísseis de longo alcance e de velocidade considerável que conseguiria certamente atacar esses porta-aviões. Portanto, resta o Iraque e a Síria, não é?
E resta o Iraque e a Síria fazer os seus ataques, ou eventualmente dali, de um destes países, ou eventualmente até com o apoio da Turquia. Mas não sei se a Turquia irá conceber, irá aceitar isso, porque já a Turquia já ficou muito escaldada com a questão dos F-35 e ter sido o programa e ter sido expulsa. Os Estados Unidos têm estado agora a remediar a questão, mas certamente não iria participar não iria permitir que do seu território viessem ataques, ainda para mais dos Estados Unidos, para dentro do Irão. Portanto, estes são os dois polos mais fracos, o Iraque e a Síria. Ahm, e, portanto, aos Estados Unidos e a Israel, o cerco, em minha opinião, está-se a apertar. Porque restam poucas hipóteses. E as hipóteses que existem é os chamados porta-aviões, que é aquilo que, ao que parece, eles não querem fazer. E, portanto, eu volto aqui mais uma vez aqui para tentar condensar isto de uma forma simples. Teoricamente está bem concebido, esta do For Defense, não é? Das milícias situadas em países vulneráveis, onde está a ameaça ao Irão, de modo a tentar conter. Isto parece-me teoricamente correto. Depois, a prática de que o Irão assume relativamente aos seus vizinhos parece má. No Sistão Baluchistão, estar a tirar mísseis porque está ali a Mossad a prestar apoio aos independentistas do Sistão Baluchistão, não parece, não parece sinceramente uma coisa de um país moderno. Nem fazer ataques ao Kurdistão iraquiano, porque a Mossad está ali em casa com um empresário curdo e estão ali a planear qualquer coisa. E, portanto, volto a repetir mais uma vez, os povos islâmicos, a população islâmica, não sente tão como nós o conceito de patriotismo, de ligação patriótica a um país. Em muitos casos, a questão da religião vem primeiro. Mas com as elites políticas talvez se passe o oposto, não é? Apesar de elas serem muitas vezes islâmicas e terem um islamismo lá da sua religião, ela já sente isto como uma violação da soberania contra o direito internacional. Só que o Irão opta, na realidade, por uma estratégia de. Pá, eu estava a atacar a Mossad e aparece com um sorriso no rosto, como eu vi o Ministro dos Negócios Estrangeiros com um sorriso no rosto. Não, foi um ataque ali à Mossad. Estava ali a Mossad. Acaba de desautorizar, de humilhar, de tornar mais fraco os governos aos olhos da opinião pública em geral, mas depois dá o argumento da Mossad. Não, estava ali a Mossad e, portanto, uh, não é? Acha que com isto atenua o efeito daquilo que acabou de fazer. E, portanto, eu vejo mais ou menos as coisas assim. Em minha opinião, o cerco está-se a apertar não para o Irão, mas está-se a apertar para os Estados Unidos e para Israel. É que, a minha opinião, eles têm cada vez menos sítios de conduzir os ataques. E ainda para mais agora com esta pressão iraquiana, tanto o Parlamento como o Governo não querem o Governo. Eles têm um Governo de transição, ou pelo menos neste momento não tem Governo, ao segundo parece. Mas o Parlamento, eu sei que eu vi uma notícia que aprovou uma resolução a pedir aos Estados Unidos para que abandonasse os Estados Unidos. E o Governo anterior já tinha feito o mesmo. Portanto, os Estados Unidos está neste momento no Iraque contra a vontade da opinião pública, do Parlamento e do Governo. E na Síria o mesmo, já nem se fala da Síria. E, portanto, isso ainda torna mais vulnerável um ataque feito por ali. Mais. Ninguém iria perdoar uma coisa dessas. No Iraque, nem na Síria, muito menos, não é? Os Estados Unidos têm um profundo desprezo pela Síria, pelo governo da Síria, isso parece-me óbvio. Mas o ataque ao Irão provavelmente poderia vir dali. Embora esta pressão que o Iraque tenha estado a fazer sobre os Estados Unidos tire algum ímpeto a esse futuro ataque que se supõe que um dia poderia acontecer por parte de Israel e dos Estados Unidos. E, portanto, eu vejo mais o cerco a apertar-se para os Estados Unidos e para Israel do que propriamente para o Irão. E o Irão aqui beneficiou da diplomacia, claramente, da China, da Rússia, que o aproximaram dos países do Golfo.
O que é que eu ia dizer mais? Hoje abordei isto só por esta perspectiva. Eu, pronto, vejo o conceito estratégico, em minha parte, esta atuação prática como má. Teoricamente, em parte até posso concordar, mas depois a sua aplicação prática não me parece correta. E eu já nem vou falar do caso do Iémen, porque o caso do Iémen não se pode considerar praticamente os últimos uma milícia, já não é, então estão no poder, não é? Não dominam o Iémen todo, mas efetivamente estão no poder e, portanto, é claramente um governo que serve interesses islâmicos propriamente o interesse do Estado-nação Iémen. E, portanto, sendo assim, e a opinião pública vai pelo mesmo caminho, não sente efetivamente que as suas elites estejam a servir outros interesses alheios ao interesse da população. Isto é a nossa maneira ocidental de pensar. Eles lá não pensam assim. E, portanto, eu fico hoje por aqui, por esta segunda de mão. Eu tenho lido algumas coisas sobre o Irão, sobre os drones, o conceito estratégico, ele vem retalhado na opinião de outras pessoas, não é? E, portanto, ele não está completo. Isto aqui eu também quero retificar, porque no outro vídeo eu disse que o conceito estratégico estava aí na internet. Não. Aquilo que está na internet são várias pessoas e vários comentadores a falar sobre o conceito estratégico de Irão. Que é uma coisa diferente. Mas pronto, dá para discernir e dá para ler e entender nas entrelinhas qual o conceito estratégico do Irão. Sendo assim, uma vez mais, muito boa tarde. Agradeço sempre a vossa disponibilidade. Eu peço-vos que deixem um gosto nos meus vídeos. Isto, na realidade, é uma forma de me ajudar. Eu vou voltar mais tarde com outros vídeos. Fica então esta segunda de mão que eu dei então na- aqui no conceito estratégico do Irão. Ainda espero voltar a falar deste tema mais à frente. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.